Pai, em nome de Jesus, pelas Tuas misericórdias, eu peço que o Senhor venha usar minha vida aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor. É com muito temor que eu estou aqui nesse altar, sabendo que a Tua palavra é muito poderosa. Ela não pode ser tratada de qualquer forma. É com muito temor também que eu coloco diante da igreja, porque é a Tua noiva, Jesus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite aqui. Não sejam as minhas palavras, mas a do Senhor. Se eu for falar alguma coisa que é minha, que o Senhor feche a minha boca. Que eu só venha falar aquilo que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje tem a ver com o nosso dia a dia. Creio que sempre tem, né? Mas mais do que nunca. E a pergunta que eu gostaria de começar aqui é: como vai sua vida? Como vai sua vida? Porque nós vivemos no mundo hoje e cada geração tem os seus desafios, não é verdade? Cada geração tem os seus desafios e não seria diferente na nossa geração. Mas nós vivemos num mundo rodeado de uma tecnologia aumentando cada vez mais, não é assim? Cada dia inventa uma coisa nova. Nós vivemos num mundo onde as facilidades estão aí, né? Antigamente não tinha televisão, depois veio a televisão preto e branco, depois veio a televisão colorida, daí depois a televisão colorida com controle remoto, você não precisa mais levantar do sofá, e agora não sei quantos HD e Full HD, e assim se dá em todas as outras coisas. Cada vez a gente não precisa mais fazer comida, a gente pode pedir pelo celular e chega na porta da nossa casa, tantas facilidades, não é? E na medicina também, existem avanços na medicina, por mais que a gente às vezes sofra aí, né, com o SUS, né, da vida, mas glória a Deus, a medicina avançou, né? Menos pessoas morrem por conta de enfermidade hoje do que há 50 anos atrás. Então, o mundo está trazendo facilidades para o ser humano. No entanto, nunca tivemos tantas pessoas infelizes. Estatisticamente, estudos falam isso. As pessoas não estão desfrutando de uma felicidade plena. Se a gente olha para o nosso mundo hoje, e você é formado de pessoas que não estão felizes. Totalmente. Eu creio, né? As pessoas vivem lampejos de felicidade. Então ela fica feliz quando ela compra um carro, mas logo essa felicidade passa. Então ela fica feliz quando ela entra num relacionamento, mas logo essa felicidade passa. Ela fica feliz por fazer uma viagem, mas logo passa. E as pessoas estão infelizes. E nós, cristãos, somos pessoas que estamos em meio a tudo isso. E os cientistas não estão conseguindo descobrir a causa de tudo isso, mas o que existe um consenso é que está relacionado a algo no nosso estilo de vida moderno. Alguma coisa, na forma como nós vivemos hoje, reflete essa infelicidade na sociedade. A forma como a gente toca a nossa vida, a forma como a gente define o rumo da nossa pauta nesse mundo é que está causando tudo isso. Ou seja, o nosso estilo de vida moderno não é um estilo de vida bom. E a gente tem que se policiar, porque a palavra do Senhor fala que nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade, você e eu. E você toma posse disso aqui nessa noite. Amém? E então Deus me fez refletir, para trazer aqui nessa noite, a respeito de quais são as necessidades fundamentais do ser humano. Porque, meu irmão, nem tudo é fundamental, nem tudo está ligado à felicidade. Por quê?
a alegria do Senhor na sua vida vai estar relacionado ao que é fundamental, não ao que é supérfluo. Você consegue distinguir o que é fundamental e o que é supérfluo? Fundamental é algo que é prioridade, é algo que não dá para funcionar sem. Já supérfluo é um adereço, é algo a mais, mas que pode ser dispensado numa situação de necessidade. Amém? Não é assim? Por exemplo, a compra do mês. Quando você está abastado, você vai comprar o básico e também compra aquelas guloseimas, né? A gente dá uma... E glória a Deus. Mas quando as coisas apertam, a gente vai e compra o quê? O básico. Com aquilo ali você sobrevive? Você sobrevive. Você come o mês inteiro? Você come o mês inteiro. E glória a Deus. Então, tem o básico e tem o que é supérfluo. A Bíblia até tem um termo para isso que é supérfluo. Chama de vaidade, né? Eclesiastes vai falar sobre isso, as vaidades da vida. Mas nós não vamos falar sobre as vaidades da vida, mas o que é fundamental para o ser humano. O que é fundamental para você viver bem, você viver com saúde, você viver com alegria no seu coração e você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a Bíblia tanto fala. Amém? Consegui chamar a sua atenção? Glória a Deus. É isso aí que o Espírito Santo queria. Abre comigo em Gênesis. Gênesis. A gente vai voltar, então, lá no primeiro homem, o Adão, a Eva. E antes do pecado ainda. Gênesis 1. O que aquele homem e aquela mulher tinham? Amém? Porque eles eram felizes ali no Éden. Quem acha que Adão, antes do pecado, Adão e Eva eram tristes? Não, né? Eles eram felizes ali. Gênesis 1, 26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se volvem rastejantes ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então aqui está falando de como que um homem foi formado. Qual que foi a essência do homem? E se a gente pega o relato de Gênesis e começa a criar, Deus começa a criar as coisas, e quando Ele vai criar o homem, Ele faz de uma forma peculiar, Ele faz de forma diferente. Tudo Deus falava e as coisas eram criadas, mas quando Deus vai criar o homem, Ele fala, não, o homem eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer ele com base em um modelo. O homem foi criado com base em um modelo. Qual que é esse modelo? Qual que é a imagem e semelhança que o homem foi feito? A imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um mistério. Deus pega da sua própria essência e fala, eu vou criar o homem a partir de mim. Isso é tremendo. Então a gente pode entender que o que é fundamental na sua vida, o primeiro pilar que tem que gerenciar a sua vida é Deus. E quando a gente fala isso, eu sei que a gente tende a ir para o lado da nossa religiosidade. A gente pensa assim, não, realmente, eu preciso de Deus na minha vida. Mas vamos entender, vamos romper com o paradigma religioso. Eu preciso de Deus na minha vida porque Ele é a essência da minha vida. Sem Deus eu não funciono, porque eu fui criado à imagem e semelhança dEle. Até mais para frente, se você for ver lá no capítulo 2, versículo 7, fala que Deus então criou o homem do pó da terra e soprou o seu espírito no homem. Meu irmão, você tem a partícula de Deus na sua vida.
E quando a gente sai disso, quando a gente está fora disso, está faltando alguma coisa. Lembra do que é essencial e do que é supérfluo? Se você pega um veículo sem o quebra-sol, sabe que negócio que está em cima que você coloca assim só para tampar o sol? Você consegue andar com ele? Sim! Se você pega um veículo, ele está sem aquela maçaneta que faz o vidro subir, você consegue andar com ele? Sim! Mas se ele tiver sem o motor, você não anda. Porque o motor é essencial. Deus é essencial na minha vida. Não é uma questão de escolha. O mundo está escolhendo andar sem Deus e olha como está indo. Cada vez mais as pessoas estão tirando Deus da equação, colocando Deus de lado. Não podemos mais falar de Deus, não vamos mais colocar imagens religiosas. E o mundo está assim, querendo viver uma neutralidade religiosa, numa fachada de politicamente correto, numa fachada de aceitar todo mundo é igual, não precisamos ter religiões que nos tornem diferentes. É lindo, maravilhoso o discurso, mas isso está causando um problema na sociedade. Sem Deus, a sociedade está ficando cada vez mais triste. Deus, a essência. Deus que faz você estar vivo. Não é o ar que você respira, não é o sangue que corre na sua veia, isso tudo é só funcionalidades do organismo humano, mas o que me mantém vivo, o que te mantém vivo é Deus. Então, meu irmão, a gente tem que buscar Deus por uma questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Sem Deus eu não vivo, sem Deus eu não respiro, sem Deus eu não faço nada. E Adão, então, surge aquele primeiro homem cheio da presença de Deus. E creio que todo mundo aqui pode testemunhar, se lembre do momento em que você foi cheio da glória de Deus. Você se lembra aí? Qual era o seu nível de felicidade? Relacionando a quantidade de presença de Deus e o nível de felicidade. Alguém fica triste quando está cheio da presença de Deus? Aí está o segredo. Quanto mais Deus tiver, mais realizado a gente é, mais feliz a gente é, mais a gente entende o nosso propósito aqui na terra. Então, meu irmão, às vezes a gente fica em casa assim, a gente fica procurando, mas por que eu estou triste? Qual que é o motivo? Por que eu estou preocupado? Está faltando Deus. Por que eu estou ansioso? Será que o que eu tenho que fazer? Eu acho que vou chegar mais cedo no trabalho. Não, eu acho que eu vou ter uma conversa com a minha esposa. Está faltando Deus. Se tiver Deus, coloca mais pitada de Deus. Sabe quando você vai fazer uma receita e precisa de mais algum ingrediente? Está faltando Deus na nossa vida. E isso, meu irmão, é algo tremendo, porque a palavra de Deus fala que a presença de Deus na sua vida te completa. Depois que ela te completa, ela não acaba, ela começa a transbordar. E aí você está num lugar e a presença de Deus transborda a ponto de tocar as outras pessoas. A gente chama isso de unção, não é? A unção de Deus na sua vida toca o coração das outras pessoas. E as pessoas começam a perguntar, mas você tem algo diferente? Olha, quando você chegou aqui, o ambiente mudou. Olha, sempre que eu me encontro com você, eu sinto uma paz. As pessoas não sabem discernir, porque o mundo não tem discernimento. Mas eles podem experimentar do que transborda da sua vida. Toma posse disso. O segredo para a gente conseguir salvar essa nossa geração é a presença de Deus na nossa vida. É o essencial, é a coluna, é o pilar. Amém, igreja? Adão tinha isso. Imagina o quanto de unção Adão tinha na vida dele. Era 100%, ele conversava com Deus na viração do dia. Amém?
Segundo ponto que a gente precisa ter na nossa vida, Gênesis 2:18. Pode deixar em Gênesis aí, que nós só vamos ficar aí em Gênesis, tá bom? Gênesis 2:18 fala o quê? Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? Não é bom que um homem viva só. E aí eu pergunto para vocês, isso mudou de lá para cá? Não. Deus te programou para você ser uma pessoa que vive em comunidade, junto. Por mais que sua personalidade seja mais reclusa, por mais que você seja mais tímido, você foi feito para andar em família, você foi feito para andar com pessoas ao seu lado. Ou seja, nós precisamos ter relacionamentos saudáveis na nossa vida. Por isso que Jesus falou, quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Jesus estava falando o quê? Se relacionar com pessoas, mas relacionamentos saudáveis. Até a palavra fala, é melhor serem 2 do que 1. Não fala isso? Porque quando você começa a se relacionar com alguém, você vai passar a ter que se doar. E a palavra fala que é melhor dar do que receber. Quando você está se relacionando com alguém, você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a ceder. Não é assim? A gente então aprende a não ser uma pessoa egoísta. E a gente cresce como pessoa quando você passa a se relacionar. Creio que todos aqui que são casados, porque casamento é um tipo de relacionamento da nossa sociedade, assim como nós temos relacionamentos familiares, nós temos relacionamentos de amizade e nós temos o relacionamento conjugal. Quando você casou, você passa a aprender um monte de coisa que você não sabia, não é verdade? O homem aprende a que não pode deixar a toalha na cama, jogada, não é? A mulher aprende a fazer a comida que o marido gosta, que ela não sabia. Enfim, a gente cresce como ser humano, a gente cresce como pessoa a partir do momento que a gente entra naquele relacionamento. Você tem que crescer, você tem que amadurecer. Por quê? Você entrou num relacionamento, aquele relacionamento te fez crescer. No trabalho, a mesma coisa. De repente, se lembra lá do seu primeiro emprego? Você se lembra do seu primeiro emprego? Onde foi? Você não cresceu como pessoa quando você estabeleceu aquele relacionamento ali com aquela empresa, com aquela pessoa? Então você vivia na casa, de repente, só dos seus pais, então você passa a ter que respeitar uma outra autoridade. Você vai se relacionar com uma pessoa totalmente diferente de você. Você tem que aceitar determinadas broncas que você achava que não deveria estar levando. Não é assim? Por quê? Você cresceu como pessoa a partir daquele relacionamento que você estabeleceu. E as amizades? A mesma coisa. Poxa, como é bom ter amigos. Amém? Como é bom estar no meio de pessoas que querem o seu bem, que te ajudam a crescer, que estão lá para te falar umas verdades que você não quer ouvir, que você também tem liberdade de falar as coisas. E a igreja, meu irmão, a gente corre um risco de vir aos cultos, ir embora e não estabelecer relacionamentos. A Bíblia também tem um termo crentez para relacionamentos, que chama comunhão, não é verdade? Comunhão, você tem que ter comunhão com as pessoas. Você tem que se relacionar com pessoas. Deus não te fez para estar sozinho. E talvez você esteja passando por dificuldades porque você tem andado sozinho.
Deus faz o órfão andar em família. Amém? Mas não é qualquer tipo de relacionamento, não. Aí a Bíblia vai te falar, olha, não quero Deus falando, puxando nossa orelha, não quero ver você andando em roda de escarnecedor, não, né? Igual o pai da gente fazia com a gente. Fulano não é boa amizade para você. Não era assim? E Deus vai te dar as diretrizes de como é que tem que ser o seu relacionamento. Aí você que quer casar, meu irmão, vai ler Provérbios então, vai ler Cantares para você aprender. Como é que você tem que ser marido? Como é que você tem que ser esposa? Mas a Bíblia dá as diretrizes. Mas Adão estava lá sozinho, realizado. Mas Deus falou, não vai dar certo não. Deixar Adão sozinho aí, não vai ser legal. Não é bom o Adão andar sozinho. Eu vou fazer alguém para andar ao lado dele. E criou a Eva. Glória a Deus. Deus te colocou para andar em família, andar junto. Amém? Esse é o segundo pilar da vida de um crente. Deus, relacionamentos. Qual outro que Deus deu para Adão lá no Éden? O versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus vem e coloca o que na vida de Adão? Uma coisa nova, um limite. Adão estava lá, Deus criou um jardim. E meu irmão, eu não imagino o jardim do Éden como um quintal de uma casa pequenininho, sabe? Com um monte de plantinha. Isso aí é a visão que a gente tem lá da escola dominical, né? O jardim do Éden. Meu irmão, o jardim do Éden, eu creio que era uma região, porque determina que era entre 2 rios. O Éden fala que mais ou menos as proporções do jardim do Éden era uma área gigantesca que Deus preparou para o homem. E Adão podia percorrer aquilo tudo. Eu creio que um dia Adão levantava e falava, vou para o norte, ia lá, conhecia uma cachoeira nova que ele nunca tinha visto. Imagina? Não, agora eu vou para o sul, ia lá, vi uns bichos que ele nunca tinha visto. Era um passeio, era uma bênção na vida dele. Ele não ficava recluso num quintalzinho. Mas Deus fala, mas eu vou pôr limite na vida desse homem aí. Ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma obediência. E coloca então a árvore e fala, ó, tá vendo essa árvore aqui? Pode comer tudo. Aqui você não pode tocar. Então Deus coloca o quê? Um limite na vida de Adão para que ele pudesse ter disciplina. E esse é outro pilar que a gente tem que ter na nossa vida, a organização, disciplina na nossa vida. Se você não tem disciplina na sua vida, se a sua vida é uma bagunça, se a sua vida não tem um rumo, dificilmente você vai alcançar a felicidade de Deus. Se você não tem um norte, né? Se você não tem horário, se você não tem compromisso, se você não tem uma organização financeira, você não vai colher a felicidade de Deus. E aí, de repente, você está até culpando Deus pelos seus erros de organização. Imagine Adão passeando no jardim e ele olhava aquela árvore e falava, não, eu tenho que tomar cuidado, opa, calma, isso aqui eu não posso comer, vamos prestar atenção. E não é diferente no nosso dia. Deus coloca limites para a gente, Deus coloca o que pode, o que não pode. Por quê? Porque Deus quer o nosso mal? Não, porque Ele quer o nosso bem. A nossa vida tem que ser uma vida organizada, em todas as áreas. E como que vai a organização da sua vida? Pensa aí. Talvez você não esteja desfrutando do melhor de Deus por falta de organização. Organização de tempo, organização de dinheiro. Deus estava dizendo para Adão, Adão, eu quero ver você andando na linha, hein? Quero ver você andando em obediência. Se você chega em um ambiente que é uma bagunça, você não se sente bem naquele ambiente, não é?
Você sente lá, você chega num lugar lá, tudo desorganizado, lixo no chão, parede suja, enfim. Imagina aí um ambiente bem desorganizado. Você não vai se sentir bem ali. Por quê? Porque não tem uma ordem. E não é uma questão de ser metódico, sabe? Não é questão de querer ser certinho, não. É porque o ser humano foi formado para andar na linha. E é incrível como quando a pessoa entra em algum problema assim, de psicológico, de tristeza, de depressão, qual a primeira coisa que ela tende? A bagunçar a vida. Já não honra mais com os compromissos, não é assim? Aí, de repente, nem organiza mais a casa, não se arruma mais. Começa a entrar numa desordem. Meu irmão, apruma a sua vida. Fala isso para o irmão que está do seu lado aí, apruma a sua vida. Né? A gente tem que andar organizado. E muitas vezes Deus está abençoando você, mas a bênção de Deus está vazando pelos cantos que estão em aberto, sabe? Se você pega a história do povo de Israel, eles estão andando num deserto, gente, num calor, mas tinha ordem, sabia? As tribos tinham que marchar em ordem, existia o local certo que cada tribo deveria acampar. O próprio tabernáculo, Deus dá medidas, Deus dá cores, tipos de tecido, tudo organizadinho para desmontar e desmontar aquele tabernáculo que eles levavam. Não podia ser um povo saindo pelo aquele deserto tudo bagunçado. Não, Deus falou, não, vai ter ordem nesse negócio aqui. E Deus começa a dar diretrizes para ele. Aí você pega o livro de Levítico, você pega o livro de Deuteronômio. O próprio Êxodo também fala um pouco das leis de Deus. E Deus vai então trazer um código de conduta para aquele povo. Um código civil, né, direito criminal, estava tudo ali. Código sanitário. E Deus vai dando diretrizes para aquele povo que estava vivendo como escravo. Eles estavam vivendo escravo no Egito, meu irmão. Aí eles saem meio que sem rumo. Deus fala, vamos organizar. E Deus começa então a pôr aquele povo na linha, no esquadro, no prumo, vamos organizar esse povo aqui. E não é diferente na minha vida. Deus vai te ajudar a organizar a sua vida se você estiver em desorganização, meu irmão. Mas você precisa entender que a nossa vida tem que estar na linha com Deus, tem que estar em ordem. Se organiza. Faz uma agenda, faz uma planilha financeira. Hoje está fácil, meu irmão. Você pega o celular, você consegue centralizar tudo aqui, é a agenda de telefone, é a agenda do mês, né? Já está tudo aqui. Por isso que eu falo, tanta facilidade, e o ser humano não está encontrando a felicidade mesmo assim. Amém? Então, Adão tinha disciplina. Está me acompanhando? Calma que a gente já vai terminar, tá bom? Outra coisa que o ser humano precisa, que Adão tinha, para alcançar essa tal felicidade aí. Gênesis 2, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Agora a gente vai para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Meu irmão, isso aqui é tremendo, porque Deus planta tudo aquilo e coloca Adão lá para cultivar aquele jardim, para cuidar daquele jardim. Adão não ficava à toa o dia inteiro. Ele tinha uma meta, ele tinha algo a cumprir perante Deus. Ele tinha um acordo com Deus, Adão, chega aí, está vendo que bonito, lindo, maravilhoso. Sabe quem vai cuidar disso? Você. Ele não fazia aquilo para sustento, porque Deus provia.
mas ele fazia aquilo por obediência. E eu e você, nós temos que ter meta, nós temos que ter um objetivo na nossa vida, senão dificilmente você vai viver felicidade. Você tem que entender o seu propósito. Se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, algo a alcançar, algo para você fazer todo dia, sabe? A lida, vou buscar aqui, vou cavar esse poço aqui, vou cavar esse poço. Mas por que você está cavando esse poço? Porque eu quero água. Então eu tenho uma meta. Se você não tem isso, você não vai viver felicidade. Todos os homens de Deus, Deus chama eles para um propósito. E não é diferente na sua vida e na minha vida, meu irmão. Você tem um propósito. Se você ainda não sabe o seu propósito, descubra isso de forma emergencial, meu irmão. Vai falar com Deus. Vai aos pés do Senhor. Deus, eu preciso entender o meu propósito. Eu não estou aqui só para pagar a conta. Eu não estou aqui só para ser mais um na multidão, em meio a tantos habitantes do mundo, do planeta. Você tem que entender qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Adão e Eva estavam lá, mas eles tinham que pegar a mão na massa, vão cuidar disso, vão plantar aqui, transporta dali, vamos fazer um enxerto então, vamos fazer um enxerto aqui nesse pé de limão para ver se dá outro limão. Eu imagino, né, E ele ali lidando com aquele jardim, não com obrigação de sustento, mas por obediência a Deus. Porque Deus provia nele. Depois que ele teve que trabalhar para comer, né? A maldição veio do pecado. Agora é com o suor do rosto, filho. Que você vai garantir o seu sustento. Mas antes do pecado, Deus já tinha dado uma missão a ele. Você vai aqui, cuidar desse jardim. E não só isso. Gênesis 2:19, Deus deu outra missão para ele. Gênesis 2:19. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, Deus fala a Adão, você vai pôr o nome nessa bicharada tudo. Se vira. Não, Deus, mas não, se vira. Pode botar nome aí nos bichos. E então ali, Adão inicia um outro projeto da vida dele, porque você imagina, assim como eu não imagino o Jardim do Éden como um quintalzinho com meia dúzia de planta, eu não imagino Adão sentadinho numa pedra, e aí passava a vaca, aí ele anotava vaca, passava um porco, ele anotava porco. Não, ele começou a fazer um catálogo dos animais. Sabe igual quando você vai estudar lá naquele, como que é? Tem as famílias dos bichos, as espécies, o filo, né? Então ele inicia um compêndio científico a respeito daquela bicharada, porque Adão era inteligente, eu não imagino Adão burro. Adão, meu irmão, Adão usava 100% da capacidade que Deus tinha dado a ele, não tinha pecado para bloquear ele. Você imagina Adão, o potencial intelectual de Adão antes do pecado? E ele passando aqueles bichos ali em revista e relacionando, não, isso é felino, esse bicho tem cara de felino. Aí ele via um tigre, não, parece que é da mesma família do leão, porque deve ser felino também. E começa a fazer então ali, era o trabalho da vida dele, botar nome naqueles bichos. Aí ele via um outro bicho, não, isso daí não tem cara de felino não, isso aí é outra família de bicho. Acho que isso aí é um cachorro, é da família dos cachorros. E assim ia. Ele olhava para uma ave, ele via que não era igual a um elefante. Então é de outra família. E ele foi ali catalogando aqueles bichos, iniciando o primeiro projeto científico. A ciência nasceu com Adão também. Assim como a agricultura, o serviço braçal nasceu com ele ali, a área intelectual também nasceu com ele ali. Então ele tinha essa missão também, cuidar daquele jardim, cuidar daquelas plantas, cuidar daquela bicharada tudo.
e colocar nome em tudo aquilo. Deus não podia ter dado nome para todos os animais? Claro que podia. Mas Deus deu essa tarefa a Adão. Para quê? Para Adão ter o que fazer, gente. Ser humano sem o que fazer, não dá certo. Você precisa ter alguma coisa para você se atarefar, para você fazer, para você falar, não, eu vou chegar lá. E o homem e a mulher de Deus, quando o homem e a mulher de Deus entendem seu propósito, ele começa a olhar para esse objetivo e nada tira ele do foco. Eu vou chegar. E esses objetivos tanto podem ser espirituais, como podem ser natural também. Você tem que ter um objetivo, meu irmão. Não, eu quero, até o final desse ano, eu quero comprar um terreno, eu quero sair do aluguel, eu quero trocar de carro. Até o final desse ano eu quero casar, porque para quem está noivo aí. Então você começa a estabelecer objetivos na sua vida. Por quê? Quando você alcança um objetivo com o qual você estabeleceu, você lutou, a duras penas você batalhou, e quando você alcança, você não fica feliz, realizado? Glória a Deus! Como é bom alcançar um objetivo que a gente estabeleceu lá atrás. Talvez hoje você esteja vivendo fruto de uma coisa que você estabeleceu lá atrás, que você conseguiu alcançar. E isso traz alegria no nosso coração. Você imagina Adão olhando para aquele jardim lindo, maravilhoso, que ele cuidava todo dia, as plantas brotando, as flores, o pé de goiaba dando goiaba. Eu falo, se sentia realizado. Quando a pessoa não tem objetivo, quando a pessoa não tem um foco na vida dela, ela não vive a felicidade de Deus. Então toma posse, meu irmão. Você precisa ter meta na sua vida. A gente já está no meio do ano. E aí, até o final do ano, você já estabeleceu alguma meta? Você já colocou um objetivo? Você está vivendo cada dia por viver? Você pode viver desse modo, mas você corre um grande risco de não estar vivendo a felicidade de Deus. Porque Adão não vivia assim. Amém? E a última coisa, Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aqui, meu irmão, eu quero vamos elevar o nível aqui na conversa. Aqui eu quero falar que você tem que se enxergar como um filho do rei nesse mundo. Deus deu liberou uma unção sobre Adão e falou: Adão, multipliquem-se, povoem a terra, dominem sobre a terra. Deus deu uma unção de domínio para o homem. Diferente dos outros animais. E essa unção está sobre a sua vida. Você tem que entender isso e você tem que tomar posse disso. Adão chegava no lugar e ele tinha que chegar chegando, dominando. Sabe, estou falando do ponto de vista de autoridade espiritual. Não estou falando que você tem que chegar chegando igual o mundo, né? Chegar chegando no mundo é passando por cima dos outros, se achando melhor do que as pessoas, chegar no orgulho, chegar na força. Não estou falando disso, mas eu estou falando que você tem que se enxergar como filho do rei. Existe uma autoridade sobre a sua vida. E quando você chega, as trevas têm que bater em retirada. Talvez você esteja aí com medo do inimigo, meu irmão. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Jesus comprou essa autoridade para você de novo. Adão perdeu, Jesus comprou novamente. Então nos é acessível. Adão tinha autoridade. Ele chegava e podia tomar posse, podia dominar no território, podia dominar aquela espécie. Por quê? Porque Deus tinha liberado essa palavra. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, foi a mesma palavra que falou domine Adão. Deus liberou essa palavra sobre Adão. E essa palavra está sobre você e sobre mim, em Cristo. Pode tomar posse, meu irmão.
Toma posse nessa noite. É claro que você vai ter que ter sabedoria de Deus. Você não é na sua força, mas é na força de Deus. Claro que você vai ter que andar na linha, tudo isso que a gente já falou. Mas você pode tomar posse, porque o que Deus prometer para você, Ele vai cumprir. Talvez você tenha andado triste, não sei se vai dar certo. Ah, meu Deus, será? Meu irmão, na vida do crente não tem será. É o que Deus falou e o que Deus não falou. Não se meta a fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Mas se Deus liberou uma palavra para você fazer, meu irmão, vai nessa tua força. Vai nessa força que Deus libera sobre você. Por quê? Porque às vezes a gente está naquela visão de Gideão, né? Ah, eu sou o menor da minha tribo. Meu irmão, por nós mesmos nós não somos ninguém. Mas o Deus ao qual a gente serve é um Deus grande, que pode todas as coisas. Você vai ter que andar por fé, você vai ter que ter coragem. Tem que ter muito mais coragem, meu irmão, para andar por fé do que para andar no sistema desse mundo. Mas eu creio que existem homens e mulheres de coragem aqui nessa noite. Toma posse. Isso não traz alegria no seu coração? Não traz uma fé no seu coração? Sabe, não, é isso mesmo. Eu vou. Vamos chamar o Ministério de Louvor, por favor? Para a gente só concluir, abre Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Mas infelizmente alguma coisa aconteceu na vida de Adão e Eva. A vida deles mudou drasticamente. O pecado, você lembra? O pecado entra na vida daquele casal e não é diferente na nossa vida hoje. Eles viviam, comiam do melhor dessa terra. Adão e Eva desfrutavam da melhor qualidade de vida que o ser humano já experimentou. Pensa nisso. Às vezes a gente acha que eles viviam uma vida rudimentar, tipo o Homem das Cavernas, né? Aquela dos livrinhos lá. Parece que eles viviam aquela vida de Homem das Cavernas. Não, eles viviam uma vida top, meu irmão. Porque eles viviam na presença de Deus. Deus supria tudo para eles. Não era uma vida daquele, né? Dos homens lá. Não, eles viviam uma vida de qualidade. Aí eles pecam e eles perdem tudo aquilo. Eles são expulsos do paraíso. Vamos ler Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, na viração do dia, se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E esse texto aqui, meu irmão, assim, ecoou para mim. Como se Deus estivesse perguntando para nós: eu vim me encontrar com você, onde você está? Deus estava acostumado a todo dia encontrar com Adão. Todo dia Adão desfrutava do encontro com Deus. Pensa nisso. Todo dia era transformador. Adão não desfrutava só de um pôr do sol lindo todo dia. Ele não desfrutava só daquela super lua, né, que a gente está vendo aí esses dias, linda, né? Aquela lua cheia, brilhante, aquela paisagem bonita de uma cachoeira. Ele desfrutava disso todo dia, mas ele desfrutava de algo muito melhor. Todo dia Deus, o próprio Deus, ia visitá-lo. E um belo dia, por conta do pecado, ele se esconde de Deus. E Deus pergunta para ele: Adão, cadê você para o nosso encontro? Onde que você está? É claro que Deus já sabia onde ele estava, né? Mas isso é para nosso ensino. Cuidado, meu irmão. Cuidado para não perder a essência da sua vida, que é o encontro com Deus. Onde você está
Deus está perguntando para nós. Eu creio que é uma noite da gente se colocar mais ainda alinhado com Deus, colocar Ele no lugar certo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus? Vamos estar fazendo um louvor, amém? Onde você está? Deixa essa pergunta ecoar. O que você responderia para Deus? Quer um estímulo para a sua adoração nesse louvor? Se Deus chegasse para um encontro com você e você estivesse lá escondido e Deus perguntasse: Maria, João, como é que é seu nome aí? Marcelo, onde você está? Vamos responder para Ele através dessa adoração agora. Amém? Existe um lugar reservado para ti, um trono de amor que eu preparei especialmente para ti. Vem reinar, toma o teu lugar. Tu tens lugar de honra, prioridade máxima. Fui feito especialmente para ser a tua habitação. Tu tens lugar de honra, prioridade máxima. Fique à vontade, meu Jesus, tu tens meu coração. Meu coração, Em meu coração existe um lugar reservado para ti, um trono de amor que eu preparei especialmente para ti. Vem reinar, toma o teu lugar. Tu tens de honra na lugar nossa de vida. honra, prioridade máxima. Fui feito especialmente Você foi formado para ser a habitação de Deus. para ser a tua habitação. Tu tens lugar de honra, prioridade máxima. Fique à vontade, meu Jesus, tu tens meu coração. Pai, nós colocamos o Senhor no seu devido lugar, que é o centro do nosso coração. Queremos voltar à essência da adoração, os pilares, aquilo que é fundamental para nós.
nós queremos firmar nessa noite. Vem reinar sobre as nossas vidas. Vem reinar. Se Ele é o Rei, então que Ele reine nas nossas vidas. Toma o teu lugar. Se algo estava ocupando o lugar de Deus, nós deixamos de lado agora. Vem reinar. Diga a Ele isso. Pode tomar o seu lugar. Toma o teu lugar. Vem reinar. Vem reinar. Toma o teu lugar. Vem reinar. Toma o teu lugar. Tu tens lugar de honra, prioridade máxima. Fui feito especialmente Você foi feito para ser a habitação de Deus. a tua habitação. Tu tens lugar de honra, prioridade máxima. Fique à vontade, meu Jesus. Tu tens meu coração. Aleluia. Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Eu creio que essa é uma noite de nós reestabelecermos as diretrizes na nossa vida. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra para nós organizarmos o que é fundamental. O que é fundamental para você, meu irmão? O que é prioridade para você? Fala para Deus agora. Deus, o que é prioridade para mim é a tua presença. O que é prioridade para mim é a tua vontade, não a minha vontade. O que é prioridade para mim são os teus caminhos, não meus caminhos. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo na fé no Filho de Deus. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é na fé no Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele quer organizar a sua vida, Ele quer colocar as coisas no devido lugar. Se coloque na presença dEle agora. Iriandaraiaçuia cantalabás. O Espírito Santo passeia na igreja agora. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Deixa Ele alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Deixa Ele colocar as prioridades certas na sua vida. Deixa Ele abrir o seu entendimento para você organizar a sua vida. Oh, oh, oh. Passeio, Espírito Santo. Vamos deixar Ele agir aqui. Vamos dar um tempinho para Ele agir aqui no nosso meio. Toma o teu lugar. Vem reinar. Toma o teu lugar. Enquanto os instrumentos adoram, deixa o Espírito Santo se manifestar na sua vida. Toma o Vem, Espírito Santo.
Aleluia! Pai, eu te peço que neste momento a tua unção venha sobre todos nós, por favor, Deus. Que venha trazer a alegria nos nossos corações, de saber que o Senhor está cuidando de tudo. A partir do momento que nós nos alinhamos com a tua palavra, eu creio que nós podemos desfrutar de uma alegria genuína, de uma felicidade que não está amparada em situações, em posses, em bens materiais, uma alegria que não está amparada em momentos, em lampejos, mas é uma alegria do Senhor. Eu te peço que essa alegria venha sobre cada um aqui nessa noite. Eu repreendo todo espírito de tristeza na sua vida, eu repreendo todo espírito de depressão na sua vida, todo desânimo na sua vida. Toma posse da alegria do Senhor, que é a tua força. Digo fraco, forte sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu repreendo toda enfermidade na sua vida, eu repreendo todo espírito de miséria na sua vida. Profetizo as bênçãos do Senhor, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo levou, o inimigo voltará por 7 caminhos. E Deus derrama sobre sua vida agora dupla honra, dupla porção. Recebe o óleo da alegria, recebe as vestes de louvor sobre a sua vida agora. Um renovo de Deus para você viver a sua vida. Viver a vida com a sua família, feliz, alegre, sabendo que Deus é que está do seu lado. Aleluia! Toma posse disso, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus.